Olá, titionautas! Começando mais uma edição da Matemática News. E hoje a gente vai estar trabalhando com operações com números inteiros. Mas que operações são essas? A adição, subtração, multiplicação e divisão. Só que para isso, a aula vai estar dividida em 4 blocos. O primeiro vídeo que a gente vai estar acompanhando é sobre a adição. E quando a gente vai trabalhar essas operações, é super importante que a gente tenha em mente as ideias. Que ideia está por trás da adição? Vamos lá, então? Vamos fazer essas trocas de conhecimentos matemáticos? Afinal, eu estou sedento por essas informações. Então, quando a gente começa aqui, ó, a adição, ela é uma operação que trabalha a ideia da junção. Mas afinal, o que o dicionário diz? Junção, ele é um substantivo feminino que indica reunião ou união de seres ou coisas. E aí eu peguei um exemplo bem simples aqui para a gente entender o que é uma junção. A junção aí, ó, é unir os elementos. Quando eu olho para o primeiro quadro, a gente tem 2 emojis de cara feliz. Ao olhar para o segundo quadro, eu tenho 3 emojis de coração. Ao juntar esses elementos, eu vou formar um quadro com 5 elementos. Então, a junção nada mais é do que encontrar um total, unir, reunir todos e ver quantos seres ou coisas a gente tem ali. E é com essa ideia é que a gente vai trabalhar o conceito de adição no conjunto dos números inteiros. Fazendo aquele momento flashback, recordar os bons momentos, mas afinal, o que são números inteiros? Números inteiros são aqueles números que a gente representa na reta numérica de forma inteira. E aí eles podem ser positivos, nulos ou negativos. Esses são os números inteiros. E a ideia agora é juntar esses elementos para fazer junções, fazer combinações e encontrar os valores para cada adição. Então, a gente vai partir adiante agora para a aula, mas antes a gente tem que lembrar de alguma coisa, que existe uma regra comum, que quando tem sinais iguais, não há atração entre os sinais. E eles também não vão se anular, eles vão ser apenas unidos. Isso é uma dica chavosa para vocês lembrarem, porque a todo momento eu vou estar falando sinais iguais, sinais diferentes. E os sinais iguais, não há atração para fazer cancelamento, apenas vão ser unidos. E a unir é porque eu quero fazer uma reunião e encontrar o total de elementos que está ali dentro dessa reunião. Combinado? E a outra ideia é a dos sinais diferentes. Se nos sinais iguais não há atração para ter cancelamento, os sinais diferentes já vai se comportar diferente. Ele tem cancelamento porque os opostos se atraem. Assim como no amor, que os opostos se atraem para cancelar e virar um só coração, a gente também vai ter aqui na matemática. A cada um positivo, a gente vai ter a atração de um negativo, e quando os opostos se atrair, eles vão se cancelar. Então, essa ideia a gente vai estar levando para a junção de números inteiros. E quando eu falo de junção, é porque tem uma operação ali, que no caso é a adição. E aí agora a gente vai estudar cada caso desse. Como a gente tem 3 grupos de números no conjunto dos inteiros, a gente vai estar fazendo essas combinações. A primeira combinação que a gente vai estar fazendo é a do positivo com positivo. E aí, antes de qualquer coisa, outra dica chavosa, post-it, fazer a leitura da operação para entender o que está sendo pedido. E aí, no caso, eu tenho uma junção. Por que a junção? Porque existe uma adição no meio de 2 parênteses. E dentro dos parênteses há 2 números, e no caso são positivos. Ali sim eu falo mais 5 e mais 4. A gente não vai estar mais trabalhando com a ideia de que mais é a adição. A gente vai estar falando o quê? Que a adição é uma junção. E o mais ele vai ser indicativo de ser positivo. Então, é com isso que a gente vai estar trabalhando. Então, ali a gente tem uma junção de 5 positivos, por isso que eu representei para vocês 5 fichas positivas. E do outro lado, eu já tenho 4 positivos. Por isso, novamente, é uma representação de 4 positivos. Como é uma junção que eu quero, eu vou unir todos dentro de um mesmo conjunto e eu vou ter um total de 9 positivos. E aqui já fica a primeira regra. Numa junção de positivo com positivo, o resultado sempre será positivo. Não há como ser negativo. Só pode ser positivo.
Positivo sendo juntado com positivo sempre gerará um resultado positivo. O segundo caso que a gente tem é o do negativo. Junção de 5 negativos com 4 negativos. Novamente, estou juntando fichas somente negativas. E aí eu vou reunir tudo dentro de um mesmo conjunto e eu vou ter um total de 9 negativos. Então aqui, ó, negativo sendo juntado com negativo, o resultado sempre será negativo. Nesses dois casos, o do positivo com positivo e do negativo com negativo, eu estou falando de junção de sinais iguais. E quando é uma junção de sinais iguais, há somente uma união. Então, eu estou só unindo e em nenhum momento eu estou fazendo cancelamento. E no positivo com positivo, o resultado sempre será positivo. E no outro caso, do negativo com negativo, o seu resultado sempre será negativo. Então, aqui a gente só trabalhou com negativos e positivos, todos com sinais iguais. E, por um acaso titiomática, o que eu faço quando os sinais são diferentes? E aí a gente vai estar falando do positivo com negativo ou negativo com positivo. O que há aqui é sinais diferentes. E aí eu separo para vocês em 3 grupos. O da primeira tabela com positivo e negativo. A gente tem ali uma junção de 5 positivos com 4 negativos. Como há os opostos, e os opostos se atraem para cancelar e não ter mais nada, a gente vê que há um cancelamento de 4 fichas positivas com 4 negativas, sendo que sobra uma positiva. Por isso que o resultado ali é mais uma. Então, observe que o maior módulo do número é o do positivo. Por isso que o seu resultado será positivo. E quando há um desequilíbrio, né, em que há mais fichas positivas, nesse caso, o resultado vai ser positivo. E a ideia fica, quando há um desequilíbrio ali, sempre a gente vai descontar o menor do maior e ver o que sobra. E no caso vai sobrar um positivo. Esse é o primeiro caso. Quando o maior módulo é positivo, a gente coloca o resultado como sendo positivo. Agora, e quando o maior módulo é negativo? O resultado já será negativo. É o que a gente vê na segunda tabela. A gente tem uma junção de 5 negativos com 4 positivos. E aí aqui a gente tem os opostos. E os opostos se atraem para cancelar. Cancela 4 positivos com 4 negativos, sobrando apenas um negativo. Por isso que a junção de 5 negativos com 4 positivos, a gente tem um resultado de um negativo. Então, esses dois casos, há um desequilíbrio de fichas. Se tiver mais positivas, o resultado é positivo. Se tiver mais fichas negativas, o resultado será negativo. É o que a gente vê nessas duas primeiras tabelas. A terceira tabela, a gente já tem um equilíbrio entre as fichas. Há quantidades iguais. Aqui a gente não está falando de maior módulo. Os módulos são iguais e os sinais são contrários. Lembrando que quando isso acontece, a gente tem números simétricos. E números simétricos são aqueles que apresentam mesmo módulo, mas os sinais são contrários. É o que a gente verifica, é o que verificamos aí, ó. Nós estamos verificando aí na terceira tabela, onde tem 5 negativos sendo juntados com 5 positivos. Ao cancelamento por completo. Cancelou tudo, o resultado é 0. Dica chavosa, dica que ela sabe supimpa. Então vocês já vão anotar no post-it de vocês. Quando soma 2 números simétricos, o resultado sempre será 0. Então, no caso de números que têm sinais diferentes, a gente não tem uma precisão do que vai acontecer. E aí vai depender do que tem. Agora, ao contrário do que a gente estava falando anteriormente, positivo com positivo dá positivo, negativo com negativo dá negativo. Só que positivo com negativo, negativo com positivo, depende. Depende do que eu estou trabalhando. Se tem mais positivos, se tem mais negativos, ou se tem igual quantidade. Beleza? Então, esses daqui são os 3 casos que a gente está estudando e já fica com aquela informação que sinais iguais não há atração e eles não vão se anular. Eles vão ser apenas unidos. Ao contrário dos sinais diferentes, os opostos se atraem para cancelar. E aí vai ter o cancelamento e aí a gente vê se sobra ou não, como a gente viu nesse último caso aqui. Combinado? Então, isso daqui são os 3 casos, mas, como a gente está observando, a junção aqui, ela vem só com um sinal indicativo do mais, ali no meio dos números.
Por isso, eu vou dar uma dica chavosa para vocês, tá bom? Anotem isso daí. Vou te mandar uma real, o mais é do bem, não mexe com ninguém. Por isso, pode abandonar os parênteses. Uou! É com isso que a gente vai estar trabalhando a adição. Esse mais que a gente estava colocando entre os parênteses aí, era só para indicar que tinha uma ideia a ser trabalhada. A gente não está trabalhando com aquela operação mais como a gente estava acostumado. O que eu quero que vocês fiquem em mente aí é que esse mais é para indicar uma junção. E ao juntar, a gente vai ter que analisar sinais iguais, sinais diferentes. Sinais iguais, não há atração, e aí a gente vai lá e repete o sinal. Sinais diferentes, há atração para cancelar. Cancela e vê o que sobra. E vai repetir o sinal do maior módulo. E se não tiver o maior módulo, é zero. Como a gente viu aí, né, que são cargas iguais. Então, vou te mandar uma real, o mais é do bem, não mexe com ninguém. Por isso, a gente pode abandonar os parênteses. É o que a gente está vendo aqui, ó. A eliminação dos parênteses. Olha o primeiro caso. Junção de 5 positivos com 4 positivos. Essa junção ali, ó, não me interfere aquele maisinho. A única coisa que eu preciso fazer é copiar o maior módulo em cima e o menor módulo embaixo. Analiso, tem sinais iguais, então eu vou somar os módulos. 5 com 4 dá 9. E depois eu vou repetir o sinal que está igual. A mesma coisa vai acontecer quando eu quero junção de cargas negativas. Então, os sinais são iguais e eu vou somar os módulos. Então, eu vou copiar o maior módulo em cima, menos 5. Vou copiar o menor módulo embaixo. Como os sinais são iguais, eu vou lá e somo os módulos. 5 com 4 dá 9. E repito os sinais. Então, aqui eu estou trabalhando uma junção de cargas iguais. Junção de cargas iguais, positivas e negativas, o resultado é o que prevalece, que está de igual. Então, fica isso daí como dica e vou te mandar uma real, o mais é do bem, ele não mexe em ninguém. Eu só quero apenas fazer junções. Combinado? Só que aqui a gente tem um padrão. No caso dos sinais serem diferentes, a gente já tem uma dependência. E vai depender do que eu estou trabalhando. Nesse primeiro caso, eu tenho uma junção de 5 positivos com 4 negativos. Essa junção aqui, como o mais é do bem, eu elimino os parênteses. Então, vai ficar mais 5 menos 4. Era o que vocês já estavam trabalhando antigamente. 5 menos 4 vai dar 1 positivo. Só que vamos ver como é que funciona no sétimo ano? Então, aqui no caso, eu vou copiar o mais 5 embaixo e o menos 4 embaixo. O mais 5 em cima e o menos 4 embaixo. O mais 5 fica em cima porque é o maior módulo. E o menos 4 fica embaixo porque é o menor módulo. E aqui, aquele maisinho, ele não interfere em nada. E o que me interfere ali é o sinal indicativo do número. Se ele é positivo ou se ele é negativo. E aí eu vou copiar em cima mais 5 menos 4. Sinais diferentes, subtrai os módulos. 5 menos 4 dá 1. E você vai copiar o sinal do maior módulo, que no caso é o mais 1. Por isso que o resultado é mais 1. Basta lembrar lá, ó, o que tinha mais nesse caso? Era mais fichas o quê? Positivas. Por isso que o resultado fica positivo. Partindo para o segundo caso, menos 5 sendo juntado com 4 positivos. Então, ali eu tenho uma junção de 5 negativos com 4 positivos. O mais é do bem, não mexe com ninguém. Então, eu vou lá e elimino o parênteses. E repito, menos 5 em cima, mais 4 embaixo, porque tem o maior módulo. Sinais diferentes diminuem os módulos. 5 menos 4 dá 1 e repete o sinal do maior módulo, que no caso é o menos. Então, o resultado vai dar menos 1. E se, por um acaso, os módulos forem iguais? Como esse daqui, ó, junção de menos 5 com mais 5. Então, aqui, ó, eu elimino os parênteses e vai ficar menos 5 mais 5. Fazer essa eliminação dos parênteses é a mesma coisa da conta de cima. Então, o mais lá, ele não interfere em nada. Também você pode trocar ali e falar que é mais 5 menos 5. Não vai interferir. Até porque a ordem das parcelas não vai alterar o total, o resultado, tá bom? E aí, o que a gente vai ter? Menos 5 mais 5, a gente repete ali, tanto faz mais 5 ou menos 5, ali eu coloquei como menos 5 em cima e mais 5 embaixo. Sinais diferentes subtrai os módulos, que vai dar zero. Don't forget, não existe mais zero e também não existe menos zero. Zero é um número nulo, que não é nem positivo nem negativo. Ele é ponto de referência para estabelecer o que é positivo e o que é negativo. Tá bom? Observação aqui.
Quando eu escrevo mais 5 menos 4, é fazer aquela junção com parênteses. E eu também posso inverter. Menos 4 mais 5 também vai dar 1. E na segunda tabela, ali não está escrito menos 5 mais 4, eu também posso trocar. Ficar mais 4 com menos 5. Tá bom? Então, o mais é do bem, não mexe com ninguém. Por isso, eu posso eliminar os parênteses. E fica só essa conta aí. É o que é mais comum da gente estar trabalhando, tá? E aí, quando vocês pegarem isso, vocês vão estruturar um embaixo do outro, ver se os sinais são iguais ou ver se os sinais são diferentes. Tá bom? Só que, quando a gente está trabalhando os números inteiros aqui na adição, a gente não tem somente casos da adição de 2 números. A gente também pode estar trabalhando com mais de 2 números na adição. É o que eu trouxe para vocês aí agora. A gente tem uma adição de mais de 2 números. É o que a gente vai estar detalhando agora para vocês. Então, a gente tem ali no primeiro quadro uma adição de 4 números negativos. E no outro, na outra tabela aí, no outro quadro, a gente já tem uma adição de 5 números. Então, a regra que a gente fazia para 2 números, a gente também vai fazer para 3, para 4, para 5 e assim em diante. Não importa, tá bom, titiomática? Então, é só pegar e fazer a junção. Como lá estava menos 3, sendo juntado com menos 4, com menos 1, com menos 2. Ao fazer essa junção, e eu lembro que mais é do bem, não mexe com ninguém, eu elimino os parênteses. Então, fica menos 3, menos 4, menos 1, menos 2. E aí eu venho e estruturo um embaixo do outro, colocando os respectivos sinais. Lembrando que essa organização um embaixo do outro, ela tem que ser sempre do maior módulo para o menor módulo. Então fica menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Como os sinais são iguais, eu vou somar os módulos. 4 mais 3 dá 7, com mais 2 dá 9, com mais 1 dá 10. Repito o sinal, que aí no caso vai ficar menos 10. Então, juntei só fichas negativas. Então, o resultado vai ter que dar negativo. Isso daqui também ia valer para os positivos. Combinado? Então, esse é o resultado da primeira conta. Agora, ao analisar os sinais diferentes, eu vejo ali, ó, lembrando que eu devo fazer a leitura da expressão. Então, tem uma junção de 3 negativos, com 2 positivos, com 12 positivos, com 4 negativos e com 6 positivos. Por isso, eu estou falando para vocês aqui que tem sinais iguais e tem os sinais diferentes. Então, aqui, vocês vão poder fazer de 2 em 2 ou separar, que é o que eu indico para vocês. E aí, como o mais é do bem, eu elimino os parênteses. O que vai ficar? Menos 3 mais 2, mais 12, menos 4 e mais 6. Elimino o parênteses que vocês viram aí, ó, na segunda linha. Aí eu vou separar positivos e negativos. Então, eu fiz ali a conta dos negativos, porque os sinais são iguais dos negativos. Menos 4, menos 3. Maior módulo em cima, tá bom? Aí eu vou somar os módulos. 4 mais 3 vai dar 7. E eu vou repetir o sinal, que no caso é o menos. Depois, eu vou fazer a mesma coisa para os positivos. Vou separar. Tem 12 positivos, tem 6 positivos e tem 2 positivos. Então, para esse caso, eu vou ver que os sinais são iguais, então eu vou somar os módulos. 12 mais 6 dá 18, com mais 2 vai dar 20 positivos. E em seguida, vou juntar esses dois resultados. Mais 20 é o maior módulo, fica em cima, e menos 7 é o menor módulo, fica embaixo. Como os sinais são diferentes, eu diminuo os módulos. 20 menos 7 dá 13. E copio o sinal do maior módulo. Então, vai dar um resultado de 13. Então, aqui, ó, vocês vão precisar ficar atentos a isso. Pode separar os negativos e os positivos. E depois junto, porque os sinais são diferentes. E aí, nesse caso dos opostos, eles vão se atrair para cancelar. Então, tem só 7 fichas negativas e 20 positivas. Então, cancela o 7 de 20 e sobra 13. Então, isso daqui fica como ideia para vocês. E aí, ó, para não esquecer e para pensar aí, viu? Na adição de números inteiros. Quando os sinais iguais, devemos. E aí vocês vão completar isso no caderno de vocês. Na adição de números inteiros. Quando os sinais são diferentes, devemos. Quem faz isso são vocês. Até porque vocês são os sujeitos ativos disso. Estou aqui só para auxiliar. E aí fica aqui o Titiomática com essa edição da
Matemática News falando sobre a adição. E não se esqueça, don't forget, que a adição ela é uma junção. E é do bem, não altera ninguém. Era aquela dica real que eu estava mandando para vocês. Tá bom? Então, muito obrigado por essa aula. E depois eu vou mandar para vocês o segundo bloco da subtração. Um grande abraço para vocês, viu?